nome da JR Sonorização, apresentamos o nosso primeiro bloco da live Salve os Músicos. Agradecimento aos organizadores, Líder Iluminação, Barbearia Lumberjack, Bialtech Studio e Provídeos. Quero agradecer também ao Casarão Gourmet, que está colaborando, patrocinando os lanches aqui para toda a nossa equipe e também para toda a galera da nossa produção. Live Salve os Músicos. Primeira atração da tarde, eu quero convidar o pastor Gilbert, que estará dando início aqui à nossa programação. Olá, Shalom, graça e paz. Que bênção que você está conosco, conectados no canal Provídeos. Eu tenho uma palavra para o seu coração nesse dia, tá bom? Antes de mais nada, eu quero iniciar fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, por estarmos juntos aqui hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque Tu és bom. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem nos livrado de todos os males, tem nos protegido. Eu te agradeço agora por cada pessoa que está ouvindo essa programação, por cada pessoa que está vendo agora, assistindo conosco ao vivo, aquelas que irão assistir depois, meu Deus, eu creio que o Senhor vai abençoar cada vida, aqueles que estarão subindo aqui hoje, a Pai nesse palco, que estarão apresentando aqui, que o Senhor possa abençoar cada um dos cantores, também que o Senhor possa abençoar a produção que está por trás das câmeras, também esse ambiente aqui, todas as pessoas que estão na sonorização, todos aqueles, que possa ser uma bênção, ó Pai, esse dia de hoje. E que o objetivo seja alcançado para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Que bênção. Eu tenho uma palavra muito rápida. Mas eu sou o pastor Gilbert, para que você que não me conhece. Eu sou pastor na cidade de Machacalizes, Minas Gerais. E estamos ali aproximadamente há 6 anos. Temos um ministério lá na igreja. E Deus tem usado poderosamente, né, a minha vida lá, a nossa vida naquela cidade. E com certeza, grandes coisas têm acontecido em Machacalizes e ainda vai acontecer. E se você está aí, assim, talvez nesses dias, hoje nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil, no mundo todo, né? São dias difíceis, são dias de muitos desafios, mas eu acredito que grandes coisas estão por vir. Nós temos que aproveitar ao utilizar essas coisas que parecem ser ruins, né, para o nosso bem, transformar essas coisas para o nosso bem. E com certeza, nós teremos um grande resultado no final disso aí, tá bom? Uma palavra muito simples, conhecida, está no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. Se você puder acompanhar, se não puder, não tem problema. Marcos, capítulo 10, versículo 17 diz o seguinte: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, ao qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Presta atenção, o Senhor Jesus estava andando, né, estava passando por um caminho, e a Bíblia diz que um jovem correu ao encontro dele, e ele vai dizer: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei? Na verdade, hoje há muitas pessoas perguntam, dizendo: o que farei? Muitas pessoas querem uma comunicação com o Senhor, muitas pessoas querem a vida eterna. Quantas pessoas hoje não querem mudar de vida, não querem transformar a sua vida? Talvez você que está ouvindo esse áudio agora, esse vídeo agora, você esteja dizendo assim: eu queria mudar de vida, eu preciso de uma transformação na minha vida, eu não sei mais o que vai acontecer, vai que eu pego o coronavírus e morro amanhã. Talvez não sei o que era a preocupação desse jovem. Esse jovem estava preocupado, mas diz o seguinte: ele correu, amém? E quando ele chega, ele se ajoelha. Ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus e vai dizer: Senhor, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu faço? Só que muitas vidas, muitas pessoas, e até mesmo eu, muito tempo na minha vida, eu achei que eu poderia fazer alguma coisa para que eu pudesse ser alcançado, para que eu pudesse ser salvo. Mas então eu descobri que não há nada que eu possa fazer, porque nós não somos salvos pelos nossos méritos. Não é aquilo que você fez ou deixou de fazer que vai te dar a vida eterna. Você não vai dizer: eu posso fazer aquilo, eu posso ser caridoso, eu posso ser aquilo outro. Nada disso. Nada disso pode te dar a vida eterna. Ele vai dizer: bom mestre, o que eu faço? Porque ele queria fazer alguma coisa. Os seus próprios esforços. Mas nós não conseguimos chegar diante do Senhor com os nossos próprios esforços. Se fosse assim, o Senhor Jesus não precisaria ter morrido em uma cruz.
Ele veio fazer aquilo que nenhum homem poderia fazer. E por isso que ele vai dizer, bom mestre, o que eu vou fazer? O que eu faço para herdar a vida eterna? Tem muitas pessoas querendo fazer alguma coisa. Olha, em 1999, eu tive uma experiência. Eu frequentei uma igreja. Comecei a frequentar essa igreja na época, eu era muito novo. Tinha meus 15, 16 anos. Eu lembro que eu comecei a ir para essa igreja e comecei a frequentar e comecei a ter uma experiência com Deus. Foram dias maravilhosos. Eu tive uma experiência legal ali. E eu comecei a ficar ali e tal. Só que nessa época eu achava que era aquilo que eu fazia. Eu achei que eram as coisas que eu tinha que fazer para Deus. Só que eu não tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu não tive nada forte. Eu gostava das coisas, eu tocava na igreja, mas não era suficiente. E aí o que acontece? Eu estava lá tocando e tal, e aí veio uma proposta. A proposta dizia o seguinte: vamos tocar em bandas e essas coisas. E aí eu pensei, cara, tô na igreja, tô tranquilo, tô legal. Então eu saí. No ano de 2000, eu então saí da igreja e fui montar várias bandas. Nesse tempo eu tive bandas de forró, várias bandas eu montei, participei, toquei, gravei. Montei um estúdio de produção de gravações, gravei essas bandas. Só que o tempo todo eu sabia que eu estava num caminho ao qual Deus queria algo a mais para mim. Eu sabia que o Senhor queria que eu fizesse além daquilo que eu estava fazendo. Eu sabia que eu tinha um chamado especial, eu tinha dons. E Deus iria me usar, Deus iria falar comigo, iria me usar para alcançar outras pessoas. E eu então ia em direção ao Senhor, eu ia, às vezes, frequentava a igreja, visitava a igreja. A minha mãe me chamava, eu ia com ela para agradar ela. Mas lá no meu coração, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia que o que Deus queria de mim não era simplesmente eu frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja e somente lá. Tinha algo a mais. E aí eu lembro que o tempo passou, 2000, e aí foi passando 2001, 2002 e tal, e as bandas foram acontecendo. Só que quando chegou em 2009, aproximadamente quase 10 anos depois que eu afastei da igreja, cada dia, cada ano que se passava, aquela chama no meu coração, ela apertava mais. Cada ano que se passava, aquele chamado, aquele fogo se acendia mais, dizendo, o caminho que eu tenho para você é outro. Só que eu tinha uma preocupação. A minha preocupação era, o que farei? Financeiramente falando. Porque eu vivo das coisas que eu faço. Eu sobrevivo com isso, eu faço gravações de banda, eu tenho as bandas que me dão dinheiro. E se eu for para a igreja, eu vou viver de quê? Eu tinha essa preocupação. Eu estava como esse jovem que chegava diante do Senhor dizendo, bom mestre, o que eu posso fazer? E aí eu achava que somente frequentando a igreja, de vez em quando, somente talvez fazendo boas ações, eu poderia ganhar a salvação. Mas não era simplesmente isso. Note o seguinte, a história continua, versículo 18. Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Aqui quando Jesus responde isso para esse jovem, ele está dizendo o seguinte, por que você me chama bom? Bom, só há um que é Deus. Porque hoje tem muitas pessoas que elas fazem algumas coisas e elas se acham que elas são boas. Eu sou bom. Por exemplo, eu cresci dizendo assim, a minha avó é uma pessoa boa. A minha avó tem um coração bom. A minha avó é boa. Porque a minha avó, ela nunca roubou ninguém, não fala mal de ninguém. Ela é uma ótima pessoa. E está aí o grande perigo, está aí o grande problema. Às vezes o homem se acha tão bom, que ele acha que ele é tão bom, que ele não precisa de um Deus. E aí o jovem vai dizer, bom mestre. Chama Jesus de bom. Bom mestre. O que eu farei para dar a vida eterna? Jesus então dá uma cortada nele dizendo, ei, por que você me chama de bom? Só há um que é Deus. Ou seja, quando Deus está chamando Jesus de bom, ele também está dizendo, eu também sou bom. Eu sou rico, eu sou legal, eu ajudo pessoas. Mas ei, Jesus fala só há um bom que é Deus. E depois que eu comecei a ler Bíblia, eu descobri que o homem é mau. O homem é maligno, todo homem é mau. Ela já veio lá do Éden. Quando o homem pecou, o homem tem uma raiz de pecado, uma raiz de mal dentro dele. Para sobreviver, o homem faz qualquer coisa.
Ele é capaz de pisar, matar, para salvar a sua própria vida. Infelizmente, nós vivemos assim, no mundo assim. Vamos continuar. Jesus então diz o seguinte para ele, versículo 19: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus vai usar, tudo que Jesus fala tem um propósito, tudo que Jesus fala tem um sentido. E aí ele vai falar os mandamentos para ele, porque Jesus já sabia a resposta. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus já sabe a sua resposta antes dele fazer a pergunta. Tudo que você pensa, tudo que você imagina, Jesus já sabe o que você pensa. Jesus já sabe o que eu penso, o que eu imagino. Sabe aqueles pensamentos que você acha que ninguém está sabendo? O Senhor está sabendo. O Senhor está vendo, Ele está ouvindo, Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele vai dizer então o seguinte, Jesus diz para ele, ó, tem os mandamentos, não faça isso, não faça aquilo, tá, honra teu pai e tua mãe. E aí vai vir a resposta daquele jovem. Vai vir uma resposta que Jesus já esperava. A resposta dele é, versículo 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Mas, mestre, eu já faço isso. Se é simplesmente isso que eu tenho que fazer para ter vida eterna, eu já faço isso. Sabe, lembra que eu falei de mim? Eu vivi uma vida assim, eu achava que estava bom, estava legal. O que eu fazia estava legal, né? De vez em quando eu ia na igreja com a minha mãe, ela me chamava, eu ia. E tá legal, estou fazendo demais. Ia aos domingos pela manhã com a minha mãe. Aí eu poderia dizer assim, eu já vou à igreja, eu já faço isso. Eu honro meu pai, eu não mato ninguém. Se fosse seguir pelos 10 mandamentos, tudo bem, eu já faço isso. Mas às vezes eu vivia uma vida religiosa. Deixa eu te falar uma coisa, que viver uma vida religiosa não chama a atenção de Deus. Porque todo religioso não serve a Deus, mas serve uma religião. Você não pode se apegar a uma religião. Porque todas as vezes que você se apega a uma religião, você vira um religioso. E você começa a achar que as coisas que você faz, elas são suficientes para agradar a Deus. E é aí que está o problema. As coisas religiosas, né? A religião manda fazer isso, você faz. A religião manda fazer aquilo, você faz. Mas aí vai ter umas outras coisas que você não vai fazer. E a principal coisa, Jesus vai falar com ele o seguinte. Versículo 21, olha para você ver o que acontece. E Jesus, olhando para ele, o amou. Essa parte é muito interessante. Jesus olha para ele, depois que ele fala, mas mestre, isso eu já faz desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele e o amou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus ama você. Porque na verdade, você talvez faça algumas coisas, você vai à igreja, você vai à missa, você vai ao culto. Essas coisas que você faz tentando se aproximar do Senhor. Você faz tentando se aproximar do Senhor, e enquanto você faz isso, o Senhor sabe que você tem pelo menos o desejo. E se eu te falar uma coisa, o que você precisa é do desejo. Se há desejo no seu coração, se há vontade, só precisa de uma semente. Se o seu coração está querendo, se o seu coração está desejando se aproximar do Senhor, Ele sabe disso. Assim era eu. Nesse tempo, nesses 9 anos que eu vivia afastado, eu ia na igreja, eu buscava, eu estava ali, né? Às vezes eu ofertava, eu dizimava. Eu sabia que eu não estava 100%, mas eu queria chegar no 100%. Eu queria fazer alguma coisa que o Senhor pudesse se agradar. E aí, a Bíblia diz que o Senhor olhou para aquele jovem e o amou. Assim como Ele ama você hoje. Ele sabe dos seus erros. Deus sabia dos erros daqueles jovens, mas mesmo assim Ele o amou. Ele sabe os seus erros, mas mesmo assim Ele te ama. Sabe? E o que nos fortalece é saber que por mais nós estamos errados, por mais nós estamos vivendo uma vida errada, uma vida talvez toda bagunçada, mas mesmo assim Ele nos ama. E é esse amor que nos faz mantermos firmes. Talvez você esteja dizendo, eu não mereço, Deus nem está olhando para mim porque eu fiz tantas coisas erradas, mas irmão, querei, não se preocupe, Ele te ama, Ele te dá uma oportunidade hoje. Talvez hoje é o seu dia de dizer para Ele assim, Senhor, eis-me aqui. Assim como aquele jovem que chegou e se ajoelhou diante de Jesus, feliz, com toda a animação, dizendo, bom mestre, o que eu faço? E aí, o que eu faço? Talvez você esteja hoje dizendo, eu quero mudar. Eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa.
E hoje você pode ter a sua resposta. Jesus olha para você e está te amando hoje, está amando você, está amando a sua atitude. A sua preocupação está dizendo, meu Deus, o que vai ser de amanhã? O que vai ser depois de amanhã? Com essa pandemia no mundo inteiro, meu Deus. E se eu pegar o coronavírus, se eu morrer, o que eu faço? Meu Deus, eu quero me aproximar do Senhor. Talvez ele está vendo o seu desejo de se aproximar dele. Ele te ama. E aí, continuando. Jesus o amou e disse, ainda te falta uma coisa. Aqui está o segredo. Sabe, você pode fazer tudo, você pode fazer todas as coisas que a religião te ensina. Você pode tentar fazer, e pode até mesmo fazer. Você pode não matar, você pode não roubar, você pode não falar mal de ninguém, você pode ajudar pessoas, mas ainda te falta uma coisa. Talvez você vai dizendo, pastor, o que me falta? O que faltava para aquele jovem era uma coisa. Somente uma. Não era duas nem três, era apenas uma coisa. E sabe o que faltava para ele? Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Aí você fala assim, pastor, o que faltava naquele jovem era ele vender tudo que tem, dar para os pobres e seguir Jesus. Então Jesus queria que ele fosse pobre. Não era isso. Sabe o que faltava para ele? O que faltava para aquele jovem era tirar a riqueza do seu coração e colocar Jesus no seu coração. O que faltava para aquele jovem era colocar Jesus em primeiro lugar. Talvez o que esteja faltando na sua vida é colocar Jesus em primeiro lugar. Sabe, quando eu fiquei esse tempo todo longe do Senhor, quando eu afastei em 99, que quando chegou em 2009, que eu voltei, o que me faltava era colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. A minha preocupação é, se eu for para a igreja, de que eu vou viver? Se eu for para a igreja, como é que eu vou sobreviver? Quem vai pagar as minhas contas? Como é que eu vou fazer? Sabe, essa era a minha preocupação. Por quê? Porque eu achava que quanto mais eu ficasse trabalhando, quanto mais eu gravasse, quanto mais eu fizesse shows, mais eu ia ganhar dinheiro. E esse dinheiro ia manter-me, ia me trazer uma tranquilidade. Só que o que eu precisava era uma coisa. O que eu precisava era acreditar em Jesus, confiar em Jesus, dizer, Senhor, Tu és o meu amparo, Tu és o meu socorro. Somente o Senhor pode tirar-me, somente o Senhor pode me acolher, somente o Senhor pode me arrancar de tudo isso que eu vivo. Faltava uma coisa para mim. Então, em 99, eu montei a minha última banda. Eu fui para São Paulo. Eu montei uma banda e fui para São Paulo. E levei uma galera daqui de Teoflotone, de Águas Formosas. Chegou lá em São Paulo, nós fizemos muitos shows. E o Senhor fala no meu coração, eu tenho um propósito na sua vida, tenho um projeto na sua vida. Sabe o que acontece? Essa banda, nós fizemos muitos shows. Ali em Campinas, naquela região de Campinas. Todinha, várias cidades, passamos por mais de 30 cidades. A banda famosa lá em São Paulo. Sabe o que acontece? Aquilo que eu mais queria era o quê? Dinheiro para poder me manter. Essa banda nós fizemos aproximadamente 35 shows, em 30 dias. 35 shows. E sabe qual foi o valor que eu ganhei em 35 shows? Pasmem. Eu voltei de São Paulo para cá apenas com R$200. 35 shows e apenas R$200. Mas sabe o que aconteceu antes? No meio disso aí, eu estava lá em São Paulo. Nós ficávamos num sítio. Eu lembro que no meio do caminho, eu estava no meio do caminho lá. Eu fui andar na estrada. E nesse dia eu ajoelhei e disse, Senhor, eu desisto. Porque eu já sabia que eu não estava ganhando dinheiro. O que eu mais queria, o que eu mais estava preocupado, era com as minhas finanças. Não estava dando certo. O carro que eu tinha financiado estava devendo 5 parcelas. A casa que eu tinha financiada, parcela devendo. Empréstimo de banco, todo estourado. E aquilo que eu mais tinha medo de acontecer, se eu fosse para a igreja, estava acontecendo comigo fora da igreja. Por quê? Porque a minha confiança estava nas riquezas e não estava dando certo. E aí veio a quebradeira danada, eu ajoelhei naquele dia e disse, Senhor, eu quero voltar para Águas Formosas. Eu quero te servir. Sabe o que faltava na minha vida nesse tempo todo? Era reconhecer Jesus como aquele que me salva. Era reconhecer que Jesus ele podia me abençoar e me manter.
E sabe o que aconteceu? Voltei para Águas Formosas. Chegou aqui, finalizei a banda, acertei com todo mundo. E aí no dia 29 de dezembro de 2019, eu entrei para uma igreja e disse assim, aqui que eu vou ficar. E naquele dia para cá, jamais eu fiz shows, porque eu sabia que o que o Senhor tinha para mim era muito maior. E de lá para cá, vidas, testemunhos, muitas pessoas, o Senhor tem tirado de drogas, de álcool, de várias outras coisas, casamento destruído. E sabe, eu fico muito feliz quando eu vejo os frutos, os reflexos daquilo que Deus está fazendo com a minha vida e vai fazer muito mais. Porque faltava uma coisa, faltava eu reconhecer Jesus como aquele que pode todas as coisas na minha vida. E sabe o que aconteceu? Logo em seguida, eu comecei, a minha vida financeira começou a transformar, eu comecei a mudar, a vida financeira começou a mudar, as coisas começaram a mudar, eu comecei a pagar as minhas contas, e o Senhor começou a se mostrar comigo, milagres começaram a acontecer comigo, e aquilo que eu tinha medo lá no passado, né? Deus começou a mostrar comigo o seguinte, na minha presença eu te sustento, na minha presença eu te abençoo. E aí eu montei projetos e empresas diferentes e comecei a lucrar com isso. Sabe, quando Jesus está dizendo para aquele jovem assim, te falta uma coisa, não está dizendo para ele que falta uma coisa para poder, não é que ele seja pobre. Talvez você diz assim, ó, pastor, eu sou uma pessoa que sou financeiramente tranquilo. Não tem problema. Só que se isso for a sua base, se a sua confiança estiver no dinheiro, você vai ter que desfazer da sua confiança. Talvez a sua coisa não seja dinheiro, a sua coisa seja amizades. Porque tem pessoas que têm amizades ruins, tem pessoas que têm amizade de pessoas que só levam para o mal, pessoas que te oferecem drogas, pessoas que te oferecem outras coisas, pessoas que te dão maus conselhos. Você talvez até quer ter uma relação com Jesus, mas no meio dessa relação com Jesus, ainda te falta uma coisa. Que coisa é essa? Qual é a coisa que te falta? Talvez o que te falta seria abandonar as más amizades, abandonar aquilo que te afasta de Jesus, porque no meu caso, o que me afastava de Jesus era que eu queria dinheiro demais, né? Queria ficar ricão, sem Jesus. E aí, só que eu achava que eu ia conseguir isso sem Jesus, e eu só consigo isso com Jesus. Hoje, graças a Deus, sou financeiramente bem. Sou ricão? Não sei. Ninguém fala que é rico, né? São outras pessoas que vão te falar que você é rico. Mas eu me considero rico, sim, graças a Deus. Tem tudo que eu preciso. E aí Jesus vai falar com ele assim... Aí, versículo 23, finalizando. Versículo 23. Então Jesus olhando... 22. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste. Olha para você ver, o jovem não se animou. Ele ficou triste, por quê? Retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Sabe, depois que ele ouviu o próprio Jesus dizendo para ele essa palavra, ele fica triste, ele fica desanimado. E ele então baixa a cabeça e sai e vai embora. Mas nessa hora, ele teve a oportunidade de ter a vida transformada. Sabe aquele vazio, aquela coisa de você tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem nada, não tem paz. Quantas pessoas você conhece que são financeiramente bem, tem dinheiro, tem fama, né? Já viu aquele youtuber lá, famosão, cheio da grana, o cara saiu da pobreza, depressivo. Por quê? Porque dinheiro não compra tudo, querido. Dinheiro não compra tudo. Você pode ter tudo que esse tempo... você pode ter tudo que esse tempo oferece, tudo que esse mundo oferece, mas se você não tiver paz, se você não deitar sua cabeça no travesseiro e dizer assim, obrigado papai do céu, porque eu tive um dia maravilhoso. Sabe o que é gratificante? É você finalizar o seu dia, colocar a cabeça no travesseiro, dormir e falar assim, obrigado Senhor, obrigado porque o meu dia hoje foi bom, obrigado porque eu não tenho medo de nada, eu não temo a nada, porque eu sei que se acontecer alguma coisa comigo hoje, eu morrer, eu estarei contigo. E sabe o que levou esse jovem para correr até Jesus e ajoelhar? Era a incerteza e o medo que ele não tinha de um amanhã. Ele não sabia o que ia acontecer amanhã. Ele está dizendo, bom mestre, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Porque ele queria viver eternamente, mas ele não sabia como fazer.
Só tem uma maneira. Jesus disse, vinde a mim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração quando eu te recebi o convite para fazer parte desse projeto. Talvez o que você está dizendo seria, o que eu faço? Como que eu faço para ter tranquilidade? Sabe como você faz? Entrega os seus caminhos para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Confia nele e tudo mais ele fará. Você tem duas oportunidades hoje. Você tem duas opções hoje. Baixar a cabeça diante dessa palavra e dizer assim, eu não vou abandonar os meus amigos, a riqueza, o meu amor pelas coisas desse mundo. Ou você pode então dizer, eu vou fazer isso. Eu vou servir a Jesus. Eu vou buscar Ele, eu vou começar a obedecer a Ele. Eu sei que Jesus tem um propósito na minha vida. Sabe? Porque eu vivia em função de mim mesmo. Eu vivia achando que eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria riqueza, eu queria isso, eu queria aquilo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu queria era para mim. Eu queria riqueza para mim, eu queria tudo para mim. Mas até um dia, Jesus então me mostrou que não só para mim, não era para mim, não era sobre mim, não é sobre mim. A minha vida não era sobre mim, é sobre Jesus, é sobre Ele, é por Ele. Sabe por que eu estou aqui hoje? Não é para minha fama, é por Ele, porque essa mensagem que eu estou dizendo para você é dele. Essa palavra não é de mim, é dele, é para Ele. É para que você então sirva a Ele. E através da sua vida, outras pessoas venham a servir a Jesus. Através da sua vida, outras pessoas vão ser transformadas e dizer assim, ó, eu também quero servir a esse Deus tão bom. Eu também quero ajudar outras pessoas. Nós estamos vivendo agora um tempo de pandemia, onde muitos músicos, né, estão vivendo esse problema, estão preocupados, porque eles vivem. Lembra lá atrás, quando eu disse no meu testemunho, eu queria tocar, eu queria fazer show, porque eu tinha que manter a minha família, eu tinha que ganhar dinheiro. Hoje os músicos estão vivendo isso, eles estão sem fazer o seu show, sem ganhar o seu dinheiro. E é por isso dessa live. Para que você então doasse, para que você doe, para você abençoar um músico, para você dizer assim, não, eu vou ofertar aí, você vai ter aí na tela, né, um número para você mandar uma mensagem, não sei o que você vai ajudar. Para você dizer assim, não, eu quero abençoar um músico. Porque realmente talvez você esteja trabalhando tranquilo, mas tem outras pessoas que não estão trabalhando. Então abençoe alguém. Faça como aquele jovem deveria ter feito. Ele deveria abençoar. Ele deveria abençoar famílias, deveria abençoar pessoas. Mas ele, então, não fez. Baixou a cabeça, se entristeceu. Abençoe alguém hoje. Abençoe essa live, abençoe alguém dessa live hoje. Doe aquilo que você tiver condições de doar. Nem que seja um mínimo. Eu posso abençoar aí com R$10, um exemplo. Doe. Mas diga assim, ó, se eu estou dando é porque o Senhor me abençoou. E se o Senhor me abençoou, eu tenho para ofertar para alguém. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela vida de todos os músicos. Nesse momento, porque eu também já fui, eu também sou músico, e eu sei o que acontece nessa época. Vamos finalizar e eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade de estar aqui. E te peço também por cada pessoa que está assistindo essa live, mesmo que essa pessoa não esteja assistindo agora ao vivo, mas que ela, meu Deus, ela possa ser abençoada por essa palavra, e ela possa entender essa mensagem no coração delas. Que o Espírito Santo possa colocar em cada coração essa mensagem e que venha ter frutos, meu Deus, no nome de Jesus. Eu abençoo, meu Deus, eu também te peço pela bênção de cada músico, ó, Pai do Brasil, aqueles que tiram o seu sustento nos seus shows, a cada dia, a cada noite, que o Senhor possa abençoá-los, meu Deus, para que eles possam, nesse momento, ter ideias, que eles possam ter pessoas que possam abençoá-los também, que eles possam ter amigos, pessoas que venham ofertar e semear na vida deles, no nome de Jesus. Onde estiver agora uma pessoa passando por necessidade, não importa qual área ele esteja, que o Senhor possa alcançá-lo nesse dia, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Eu quero, antes de finalizar, eu quero agradecer, né, a todo o pessoal, a toda a produção que está por trás aqui, né, de todos eles, do maior ao menor, que teve essa ideia, para abençoar os músicos, para divulgar esse trabalho, todos os patrocinadores também, que Deus possa abençoar poderosamente, você que está
patrocinando esse evento, patrocinando essa live. Deus abençoe você poderosamente. Shalom, graça e paz. Deus abençoe você.